Eu estou usando aqui uma Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia católica. Tá? O título dela é TEB, Bíblia, que literalmente significa Tradução Ecumênica Brasileira. Edições Paulinas, tá? A Paulinas Editora e Edições Loyola. Então aqui eu estou com uma Bíblia católica, ok? Capítulo 1, verso... o texto que você me pediu para que explicasse é o capítulo 1 do livro de Hebreus e o verso é o verso de número 6. Então eu vou ler o mesmo texto utilizado nas traduções aí, como os anjos o adorem. Então eu vou ler na versão católica para você ver o que estaria escrito. Aliás, eu vou ler também o verso de número 5. Vamos ler a partir do 5. De fato, a qual dos anjos disse ele, alguma vez, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E ainda eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Aí vem o verso de número 6. Pelo contrário, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e prostrem-se diante dele todos os anjos de Elohim. Então nós vemos que isso é uma Bíblia católica. Eu tenho uma outra Bíblia também católica aqui, tá? Que é a mesma Bíblia, porém uma versão maior. Mas tá bom. Essa Bíblia, se eu pegar aqui os textos onde é mencionado adoração a Yeshua, não tem nessa Bíblia católica essa tradução. Significa o quê? Que as Bíblias evangélicas, as Bíblias protestantes, são as Bíblias que colocaram isso nas suas traduções. Então, eu poderia dizer que os católicos estão melhores com a sua escritura do que os outros cristãos, porque na verdade são todos cristãos. Tá certo? Temos aí um detalhe muito interessante, que a palavra que foi traduzida na Bíblia, de um contexto geral, atribuindo a Yeshua, tá? Adoração. Eu posso, por exemplo, também trouxe aqui para nós, Marcos capítulo 2, verso 2. De novo, a Bíblia católica. Tá? Esse aqui é o momento em que os reis, chamados reis, conhecidos como reis, na verdade são sábios de Babilônia, tá? Vieram encontrar o Mashiach, o Messias. E lá é uma criança. Se você ir lá na Escritura, também nas Bíblias protestantes está escrito aqui que eles vieram adorar. Vou ler também na Bíblia católica. Tá? Eles perguntam assim, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos o seu astro no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. Se você pegar nas Bíblias protestantes, aqui também está escrito, viemos adorá-lo. É incoerente a gente pegar numa escritura dizendo que alguém veio adorar uma pessoa que está num berço, que está no colo de uma mãe, uma criança, adorar esse ser pequeno como uma divindade. Como que eu posso conceber isso? Como que eu posso chamar Yeshua de divindade se aqui, por exemplo, nesse texto, ele é uma criança? Mas eles colocam aqui que ele foi adorado. Na tradução protestante. Como eu disse, eu estou usando uma tradução católica. Ou seja, a Bíblia católica, mesmo ela sendo chamada de ecumênica, ela é uma Bíblia com uma tradução melhor. Porque a palavra proskinel, o verbo proskinel que veio dessa raiz, tá? Que traduziram como adorar, na verdade, a tradução para ele seria prestar homenagem. Ou prestar-lhe reverência. Como está escrito na carta de Hebreus, o que está dito aqui?
Não está dito que os anjos o adorem, mas os anjos se prostrem diante dele. O que está dito aqui em Mateus? Viemos lhe prestar homenagem. Mas a gente vai encontrar a tradução dizendo, viemos adorá-lo. Eu poderia, partindo aqui no livro de Mateus, usando a mesma Bíblia católica. Se eu ir, por exemplo, aqui, eu posso pegar o verso 7. De novo, está dito a mesma coisa. Também vá prestar-lhe, avisai-me. Aqui é uma pessoa pedindo para eles, avisai-me para que eu também vá prestar-lhe homenagem. Se você pegar a tradução evangélica ou tradução protestante, eles vieram aqui nessa palavra e colocou adorar. Se você pegar, é tão incoerente essa tradução para adorar, que você vai achá-la lá no livro de Apocalipse, por exemplo. Temos lá um texto onde, falando a Asquerrilot, o Mashiach diz para alguém: aqueles que dizendo ser judeus e não são, eu farei com que venham. Olha a tradução como é que ficou na protestante. E adore aos seus pés. Espera ali, está falando de uma pessoa? Como é que alguém vai vir e adorar uma pessoa? Um ser humano? É até incoerente essas traduções por causa disso. Então existe no livro de Hebreus uma adoração de anjos ao Messias? Não existe. Como não existe nenhum outro lugar Yeshua sendo adorado. Todas as traduções estão erradas. Porque a tradução seria prestar-lhe homenagem, curvando-se, prostrando-se diante dele. É assim que vai ter todos os textos da Brit Hadashah, onde fala de alguém chegando diante do Mashiach, diante do Messias. As pessoas chegavam. Um outro exemplo que eu poderia citar aqui, tem um mestre da sinagoga chamado Jairo. Esse moço foi ter com Yeshua. A sua filha está com um problema de saúde. O texto diz que ele é um chefe da sinagoga. Ele é um judeu. Judeu não prostra, judeu não se curva, judeu não tem outra divindade a não ser o eterno. Como é que o chefe de uma sinagoga vai chegar diante de Yeshua e vai adorá-lo? Mas isso está na tradução protestante. Se você quiser pegar aqui nessa tradução, que é católica, você vai encontrar que ele, chegando de Yeshua, ele prostrou-se e não adorou. A mulher Ciro-fenícia chegou diante de Yeshua e prostrando-se diante dele. E assim vai todos os textos. E não há nenhum texto onde a palavra prosquinel, o verbo prosquinel, foi traduzido como adorar com relação a Yeshua, foi traduzido correto. Porque a ideia do verbo é se prostrar diante, ou prestar homenagem, ou se curvar. Esse é o sentido do verbo para a tradução portuguesa. Mas, infelizmente, querem defender uma divindade de Yeshua e até colocando tradução errada na Brit Hadashah, ou no Novo Testamento.